Graça e paz da parte de Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. É um prazer enorme podermos estar nos dirigindo aos amados irmãos e aos ouvintes para compartilhar um pouco do amor de Deus nesse trabalho de excelência que a nossa agência missionária tem projetado com o propósito de fazer Cristo conhecido. Hoje nós temos aqui na agência alguns aparatos modernizados, nos dando condições de termos gravações como esta. É um cenário propício para este momento que nós estamos vivendo, pós-modernidade. É a era da mídia, tecnologia, e nós estamos nos contextualizando, a Secretaria-Geral de Missões, a AGMIL, para fazer com que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo e as informações desta secretaria, desta agência, chegue a todos os irmãos e irmãs. É bem verdade que nós não podemos nos esquecer de alguns princípios que devem nortear nossas vidas, e não podemos perder de vista tais princípios que são extraídos da Escritura Sagrada no meio que nós estamos vivendo tecnológico. Desde a Segunda Guerra Mundial, começou ali o período pós-modernidade, com a Revolução Industrial, grandes mudanças, mutações sociais, artísticas, tecnológicas vêm acontecendo, e esse desdobramento tem sido positivo em alguns aspectos e negativo em outros aspectos. Em decorrência de toda essa globalização, do avanço tecnológico, da ciência, temos também percebido que em meio a tudo isso, muitas pessoas estão deixando a parte, se esquecendo daquele que deve ser engrandecido eternamente em nossas vidas, em nossos corações, que é o nosso Deus amado. E nesta oportunidade, nós queremos nos reportar aos amados irmãos, falando de alguns princípios que não podem serem esquecidos nesse momento que estamos vivendo. O primeiro deles trata-se da compreensão, do entendimento que a missão da igreja é a missão de Deus, é Missio Dei, ou seja, nós existimos não para fazer o que o nosso coração deseja, não para seguir os nossos próprios pensamentos e realizar nossos próprios projetos. Existimos como igreja para fazer a vontade de Deus, e nós temos por base a própria vida do Senhor Jesus Cristo, que Ele declarou que Ele veio não para fazer a vontade dEle, mas fazer a vontade do Pai que o enviou. Em João 5,30, Ele diz o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Em João 6,38, ele declara: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. De igual modo, hoje, como testemunhas de Jesus, como igreja de Cristo Jesus, nós não vivemos para satisfazer as nossas vontades, mas a vontade do Senhor Jesus, que é a vontade do Pai, que é a vontade do Deus Trino. E é com esse pensamento que nós devemos desenvolver o nosso potencial, a nossa conduta, os nossos sonhos e os nossos projetos, com esse pensamento de que estamos aqui para satisfazer a vontade de Deus,
para fazer a criação de Deus, para entender e compreender o projeto de Deus e termos o nosso prazer nesse projeto. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é que não podemos também perder a visão da soberania de Deus. Deus está sobre todas as coisas. Ele não perdeu o controle, não perdeu o domínio em meio à pandemia que nós estamos vivendo. Ele continua assentado no seu alto e sublime trono, governando toda a história. Tudo está debaixo do controle de Deus. E Deus tem permitido essa situação acontecer a nível mundial para que nós, seres humanos, criados por Ele, possamos refletir sobre o propósito da nossa existência. Quem é que nos colocou neste mundo? Por que nós estamos aqui? O que se espera de nós? Qual é a nossa função? Qual é a nossa missão? Qual é o propósito da nossa existência? À luz das Escrituras, nós entendemos que Deus, o Criador de tudo que existe, criou o homem como obra-prima da sua criação. Coroou a obra desse grande universo com a criação do homem, essa obra fantástica que tem nos deixado boquiabertos, perplexos pela grandeza, a beleza de Deus que é demonstrada nos céus e na terra, na sua criação. Entendendo assim que Deus, a missão é de Deus, que Ele é soberano e que nós estamos aqui para fazer a vontade dEle como igreja, como ser vivente, nós vamos despoluir da nossa mente algumas ideologias, alguns pensamentos que têm chegado até a nossa casa através da mídia, em literaturas, nas próprias escolas, e nós vamos tirar, vamos despoluir coisas que não têm sentido à luz da pura teologia bíblica, que declara, que mostra claramente que nós existimos para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus, que Deus é perfeito, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e que Ele é esse amor que Ele é, que a essência de Deus, amor, foi revelado de uma forma extraordinária, sublime, quando Ele nos enviou o Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que deu sua vida por nós em oferta de sacrifício para que pudéssemos alcançar a remissão dos nossos pecados, a justificação, a salvação, a transformação do nosso caráter. É o benefício deste evangelho na vida do ser humano. E nós temos aí uma missão como igreja, fazer a diferença na sociedade em que vivemos. Nós temos a missão de levar essa palavra, essa mensagem transformadora. Dizem que a igreja não é tão relevante, não é tão necessária. Eu, particularmente, desprezo essa mensagem, desconsidero essa mensagem. Nós cremos na relevância da igreja, nós cremos que a existência da igreja é para conter um mal maior na sociedade e no mundo em que vivemos. A igreja, ela é a luz em meio a esse ambiente tenebroso que nós estamos vivendo no mundo. A igreja é o sal da terra, conforme dito por Jesus Cristo. A igreja é sim relevante, é ela que tem a autoridade dada por Deus
na pregação do Evangelho, na exposição do Evangelho, que centraliza a cruz de Cristo, que foca a missão de Cristo, que mostra que Cristo morreu para satisfazer um plano de Deus, que é resgatar o homem, é trazer o homem de volta ao seu convívio, de volta à sua presença, porque o homem se perdeu em seus pecados, em seus delitos e se afastou de Deus. E a única maneira de reconciliar o homem a Deus é através do Evangelho, que apresenta a cruz de Cristo como solução para os nossos pecados. Então, a solução não é a religião, a solução não é a filosofia, a solução não é a ciência, a solução não está no poder monetário, a riqueza, a solução não está em instituições que visam contemplar de uma forma social as pessoas. A solução para o homem, para a mudança no caráter do homem, está em Cristo Jesus. O Evangelho apresenta Cristo Jesus. E a nossa igreja tem primado por isso, tem zelado por isso. O nosso desejo é que essa nova geração de pastores que está surgindo não abandone esse legado que nos leva a valorizar as Escrituras Sagradas, valorizar a palavra santa de Deus e digna de toda aceitação. Então nós temos que estar focando que essa missão é a missão de Deus e que Deus é soberano, que Deus não perde o domínio, que Deus não perde o controle. Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. Então esteja certo de que no momento que Deus quiser, aprove a Deus, vai cessar essa pandemia, vai acabar este mal, vai ser varrido. E neste momento de turbulência, de confusão política, ideológica, a igreja está vivendo esse contexto para nós fazermos a verdade que nós não podemos nos esquecer neste momento tão sombrio que estamos atravessando, é que o fator essencial para capacitar a igreja cumprir a sua demanda, cumprir o seu papel, cumprir a sua missão, é o Espírito. Nós podemos fazer uso da tecnologia, nós podemos fazer uso das redes sociais, nós podemos ter pessoas técnicas, capazes, entendidas no assunto, podemos ter toda essa ferramenta a nosso favor, mas se faltar sobre nós a unção do Espírito de Deus, a nossa missão, o nosso trabalho, a nossa tarefa, ela não vai ser feita com eficiência nem com eficácia. Precisamos sim de aproveitar os recursos que estão diante de nós, mas não pode faltar sobre nós a unção do Espírito de Deus. Haja vista nas Sagradas Escrituras que todos os homens de Deus que foram expoentes no Evangelho, foram bem-sucedidos na sua missão, é porque sobre eles pousava o Espírito Santo de Deus, havia uma unção, uma graça especial da parte de Deus na vida destes homens, e eles então sobressaíram, eles foram vitoriosos, eles foram capazes de cumprir cabalmente a missão com êxito, porque a unção de Deus fazia toda a diferença. É a unção de Deus que vai capacitar a nós correspondermos à expectativa da sociedade, do mundo. Desse mundo que nós temos diante de nós um desafio gigantesco, porque são mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ser contactado, ouvir o Evangelho de Cristo. Mesmo usando as redes sociais, a tecnologia, existe muita gente que não ouviu sequer uma vez a palavra de Deus. É um grande desafio para
nós como igreja, porque estamos aqui, como já falamos no princípio, para obedecer a Deus, para obedecer a Cristo. E a ordem de pregar o Evangelho, a ordem de discipular, de fazer discípulos, a ordem de ir nos guetos, nas ruas, nas cidades, nos estados, nos países e no mundo, ela é dada por Deus. É Deus, é Cristo Jesus que ordenou os discípulos esta missão. A missão da igreja é fazer justamente o que está no coração de Jesus. E o maior interessado em alcançar todas as etnias, todos os povos, todas as nações, todas as raças, o maior interessado é o próprio Deus. E eu e você somos ferramentas. E para isso, nós precisamos ter o nosso coração conectado, em sintonia com Deus, porque é a nossa relação com Deus que vai trazer virtudes ao nosso espírito, ao nosso coração, para poder nos dar condições de fazermos o que Deus quer que seja feito. A virtude da fé, a virtude do amor, da compaixão, da misericórdia, da bondade, da benignidade. Tudo isso são virtudes que vêm de Deus, que é a essência de Deus, que é compartilhada com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso coração, na nossa relação, no nosso envolvimento com Ele. Porque se não existe um envolvimento com Cristo, vai faltar essa graça, vai faltar essa unção. Nós podemos nos tornar meros homens religiosos, sábios e entendidos na letra, mas se faltar a unção, nós não vamos ter o nosso coração cheio de Deus para poder ser eficiente na tarefa que Deus tem entregue e confiado a nós como igreja. Eu tive uma experiência recentemente de alguém me ligar, uma pessoa lá de estado de São Paulo, e falou: olha, eu fiquei viúva e eu quero ajudar com os recursos que ficaram para mim ter gestão sobre eles, que o meu marido deixou. Eu quero envolver com a obra missionária. Eu quero fazer missões aqui no Brasil, eu quero fazer missões na África, eu quero fazer missões aonde eu puder, e eu quero investir dos meus recursos um pouco do que tenho em missões. E ela me perguntou sobre os projetos que nós desenvolvemos na África, e agora também recentemente entramos numa parceria, num projeto lá no Paquistão. E então eu falei para ela que a igreja tem se empenhado, tem trabalhado num projeto educacional de crianças. Nós arregimentamos as crianças, nós damos educação, nós damos alimentação, e nós fazemos esse trabalho social evangelístico, ou evangelístico social, e vamos abençoando as crianças e os familiares dessas crianças. E ela falou assim: eu quero ser uma daquelas que vão contribuir, e também vamos orar por esse projeto. E eu coloquei ela em contato com os nossos missionários, e eles já receberam lá um donativo, uma oferta considerável para resgatar, que lá no trabalho que nós fazemos nesses países de porta fechada, nós fazemos para resgatar crianças que, se não forem resgatadas por conta da dívida que os pais têm com alguns empresários, com algum desses homens detentores da moeda, do poder, se elas não quitarem a dívida, as crianças são levadas para serem escravas em suas fazendas, e lá são islamizadas. Então nós trabalhamos pagando a dívida dessas crianças, para trazê-las para o nosso convívio, e damos um abrigo, e lá elas são instruídas, são educadas, são acolhidas às famílias, e ali são assistidas para depois então colocarmos no mercado nesses países que estamos nos referindo. Então é um trabalho nobre. E essa irmã, ela falou: olha, eu tenho já 60
62 anos, 61 anos, não me lembro muito bem, e ela falou assim, eu já estou com mais de 60 anos, e eu quero o tempo que eu viver, eu quero viver intensamente para Deus, e quero fazer uso do que eu tenho para investir em gente, para investir em pessoas, para investir em indivíduos, que é um outro ponto dessa nossa pregação aqui, é falar que Deus dá importância a indivíduos, Deus dá importância a pessoas, a pessoa que tem nome, que tem identidade. Ele quer que nós, como igreja, nos aproximamos dessas pessoas, não apenas à distância. Podemos até usar essa ferramenta da mídia para pregar, levar a palavra, e quem sabe alguns que estão ouvindo se convertam a Cristo, mas essas pessoas vão precisar ser abordadas, contactadas, vai precisar se assentar com elas, tocar nelas, conversar com elas, comer com elas, porque esse é o princípio da palavra de Deus, esse é o princípio que nós entendemos teologicamente falando do Evangelho de Cristo na pregação do querisma. A pregação da palavra, ela não é apenas uma pregação em palavras, mas ela é uma pregação em vida, em contato, em se achegar a quem está sofrendo, a quem está triturado pela dor, a quem está padecendo, a gente ajudar aquela pessoa espiritualmente, levando o Evangelho que tem poder de transformar o caráter daquela pessoa, transformar, libertar dos vícios, mas também ser assistida no pão, ser assistida na roupa, ser assistida na moradia, ser assistida de uma forma integral. O Evangelho nos leva a um entendimento que Deus se preocupa com todo do homem, com todo do ser humano. Este é o Evangelho que nós anunciamos a vocês que estão nos ouvindo. Nós pregamos isso em nossas igrejas. Então, temos que usar tudo que nós temos, os recursos que Deus tem nos disponibilizado para fazer essa gentileza, esse ato de solidariedade, esse trabalho de abordar pessoas, levar a mensagem da salvação, que é a principal temática do Evangelho, e junto com a salvação que acompanha em obras, em benefícios, em gentilezas, em misericórdia, aqueles que estão padecendo, aqueles que estão sofrendo. Então nós falamos que a missão nossa é fazer a missão de Deus, nós falamos que temos que ter o entendimento da soberania de Deus, e falamos que Deus se importa com indivíduos. Nosso foco não é multidões, nosso foco é indivíduo, embora possamos alcançar e alcançaremos multidões, mas nós queremos ver as pessoas não como um rosto no meio da multidão, mas como alguém que existe, alguém que precisa de afeto, alguém que precisa de carinho, alguém que precisa de acompanhamento, alguém que precisa ser discipulado, alguém que precisa aprender sobre Cristo e viver Cristo. Essa é a nossa tarefa. Então nós temos aí a necessidade da unção do Espírito de Deus no cumprimento da nossa missão. A igreja tem sido generosa, a igreja metodista wesleyana tem uma igreja prestativa nessa amplitude da visão missionária. Temos em nosso meio muitos obreiros, muitos pastores, muitos homens e mulheres que se importam com a missão da igreja, que se importam com a missão de Deus, que se importam em ajudar o próximo mais próximo e o próximo que está distante de nós, porque temos que ter esse entendimento que a missão vai além do nosso gueto, vai além do nosso pedaço, vai além do nosso território. A missão é de Deus. Nós não estamos trabalhando para construir o nosso pequeno império, nós não estamos trabalhando para construir algo que a gente possa dominar e
ter acesso, e só ali, não, nossa visão é a visão do reino de Deus, é a visão da grandeza de Deus, que visa alcançar multidões, e visa alcançar povos e nações, mas através da mensagem direcionada ao indivíduo, à pessoa, aquela pessoa que tem nome e tem identidade. E nós estamos trabalhando para isso. A nossa agência missionária disponibiliza aqui cursos de treinamento e você tem acesso aí, conforme já nos disse o pastor Alex, você tem acesso a essas informações aí no seu celular, e você tem como acessar as nossas redes sociais para se inteirar dos trabalhos que estamos realizando no nome dos nossos missionários e aonde nós estamos fazendo a nossa missão como igreja. E nós somos gratos a Deus por aqueles que estão sendo cooperadores nesta causa nobre, na missão da pregação do Evangelho. Gratos a Deus pela liderança que nós temos, que tem nos dado liberdade e caminha junto conosco nessa tarefa. Gratos a Deus por muitos membros se importarem e assistirem e ajudado, e é isso que tem nos dado condições de hoje poder relatar para aos que estão nos ouvindo que nós estamos em dia com nossos compromissos. Mesmo em meio à pandemia, nossos missionários têm recebido na íntegra os valores necessários que nós temos encaminhado para eles todos os meses. Isso é fruto da fidelização de cada irmão, de cada irmã, de cada pastor que ama esta obra, ama esta causa e não abre mão disso e prioriza isso. Então deixo aqui também a nossa palavra de gratidão. E assim como Deus levantou essa irmã Regina, que está chegando junto aí nos projetos que estamos realizando, Deus tem levantado outros. E assim a gente dá conforme a nossa posse. Tem uns que podem dar um pouco mais, outros um pouco menos, mas o importante é que quem está envolvido tem o prazer em dar, tem o prazer em contribuir. E também quero declarar aqui que a nossa secretaria, a agência missionária, é muito transparente, muito íntegra no que faz, nos recursos que chegam em nossas mãos. Nós transferimos hoje destinadas, nós fazemos isso, prestamos relatórios ao Conselho Geral da Igreja, aos secretários regionais das regiões. A AGEMIL tem sido presta relatório à Secretaria Geral de Missões. Então nós fazemos um trabalho com excelência e nós louvamos a Deus pelos obreiros que nós temos aqui nessa casa, nessa agência, pelos obreiros que trabalham conosco na Secretaria Geral de Missões. Só temos a agradecer a Deus, que Deus venha nos abençoar, que dentro desse novo normal, né, não percamos de vida a normalidade teológica de Deus em nossa vida. Nesse novo normal, que é usar a mídia, a tecnologia, é o mundo, né, que está sempre, nós estamos em contato online com as pessoas, né? Nós precisamos usar tudo isso, mas não podemos perder a visão de ter um Deus sobre tudo, que Ele está no trono, a missão é dEle, nós só podemos fazer a missão dEle na unção do Espírito Santo, e a missão dEle visa contemplar indivíduos, pessoas, gente que tem nome, gente que precisa de ser assistida e socorrida. Deixo aqui a minha palavra de gratidão a todos e quero encerrar esse momento fazendo uma oração, terminando aqui a nossa oportunidade. Eu sou o pastor Hamilton Fernandes Chaves, para quem não me conhece, e hoje estou trabalhando como secretário-geral de missões em nossa igreja metodista wesleyana. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Bendito Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui nessa rede social, falando, Senhor, do Teu amor, falando da grandeza, da beleza que há em Cristo Jesus, da perfeição da cruz, aonde é divina a nossa salvação, a nossa libertação, o cancelamento da nossa dívida. Os nossos pecados são apagados através do sangue derramado na cruz. E falando, Senhor, dessa necessidade que como igreja devemos fazer a vontade do Pai que está no céu, assim como Jesus fez
a vontade do Pai, nós fazemos a vontade de Jesus, que nos escolheu, nos enviou, e assim estamos fazendo a vontade de Deus. E que como igreja não percamos de vida a necessidade do homem, aquele homem completo, que é corpo, que é alma, que é espírito, que tem necessidades múltiplas e que nós temos que atender essas necessidades, porque Deus se importa com isso. Obrigado, ó Deus, por esse momento, que a Tua bênção seja sobre todos que estão nos ouvindo e que se multipliquem, Senhor, a compreensão, o entendimento da verdadeira teologia bíblica e que se espalhe, ó Deus, por todas as casas, por todos os lugares, o santo evangelho de Cristo. Assim eu oro, agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço.